Imagine duas melhores amigas, inseparáveis desde a infância, planejando um dia perfeito de sol e mar durante as férias de primavera. Meghan Carr e Cherise DeSantis, duas adolescentes de 16 anos de Thomasville, Geórgia, estavam cheias de vida, prontas para aproveitar a liberdade de um feriado na praia. Em 27 de março de 1992, elas pegaram o carro e dirigiram até Alligator Point, uma faixa isolada de areia na costa da Flórida, a poucos quilômetros de casa. O que deveria ser uma escapada tranquila terminou em tragédia, um crime que chocou uma comunidade pacata e deixou perguntas que ecoam até hoje. Meghan Carr e Cherise DeSantis eram melhores amigas desde pequenas. Elas nasceram com só um dia de diferença. Meghan em 30 de agosto de 1975 e Cherise em 29 de agosto de 1975. As duas cresceram em Thomasville, uma cidade pequena na Geórgia, famosa por suas rosas e chamada de Cidade das Rosas. As famílias delas tinham muito dinheiro. O pai de Meghan, John Carr, era dono de uma empresa que fazia poços de água. Essa empresa era da família desde os anos 1940 e ganhava cerca de 2 milhões de dólares por ano. Já o pai de Cherise, Pat DeSantis, trabalhava com tabaco. Ele era um leiloeiro muito conhecido, vendia tabaco há mais de 30 anos e tinha propriedades na Geórgia e na Flórida. Meghan e Cherise se conheceram ainda crianças, nos primeiros anos da escola em Thomasville. Não se sabe o dia exato, mas o mais provável é que tenha sido nas aulas ou em atividades que faziam juntas, como clubes para meninas. Em 1992, as coisas em casa eram um pouco diferentes para cada uma. Meghan morava com a mãe, Shirley, porque os pais dela tinham se separado. Shirley criava Meghan sozinha e era um pouco mais rígida com ela. Cherise vivia com os pais e namorava Alex Hunt, um amigo bem próximo que ela conhecia desde criança. As duas estudavam na Thomasville High School, onde eram muito populares. Cherise fazia parte do time de cheerleading, animando os jogos da escola, e Meghan participava do Color Guard, um grupo que fazia apresentações com bandeiras para a banda escolar. Elas tinham seus próprios carros e eram vistas como jovens especiais, quase como uma juventude de ouro por causa do dinheiro e da vida boa que levavam. As duas vinham de famílias parecidas, com bastante dinheiro e posição na cidade, então acabaram se aproximando logo cedo. No ensino médio, elas já estavam em grupos como subdebutantes, que era tipo uma preparação para eventos sociais importantes. Isso mostra que desde pequenas elas compartilhavam coisas em comum que as uniram para sempre. Era o fim de uma semana comum em Thomasville, Geórgia, e o começo de algo especial para Meghan Carr e Cherise DeSantis. Na quinta-feira, 26 de março de 1992, elas tiveram seu último dia de aula na Thomasville High School antes das férias de primavera, que durariam até 6 de abril. As duas, melhores amigas de 16 anos, estavam animadas para aproveitar o feriado. O plano era simples: um dia na praia, algo que os adolescentes da cidade adoravam fazer. Na sexta-feira, 27 de março de 1992, às 10 horas da manhã, elas saíram de casa rumo a Alligator Point, uma praia isolada na costa do Golfo do México, a cerca de 100 quilômetros de Thomasville, na Flórida. Era um lugar conhecido pelos estudantes locais por ser tranquilo, longe das multidões de turistas, perfeito para relaxar ao sol. A noite anterior, quinta-feira, 26 de março, Meghan e Cherise passaram juntas na casa de Alex Hunt, o namorado de Cherise. Lá, elas prepararam suas mochilas de praia com biquínis, toalhas e flip-flops, imaginando um dia de sol e diversão. Outros amigos tinham prometido ir junto, mas, no último minuto, desistiram. Um teve que cuidar de um irmão mais novo, outro simplesmente mudou de ideia, deixando as duas sozinhas para a aventura. Isso não as abalou, elas estavam acostumadas a fazer tudo juntas, e a viagem parecia perfeita assim mesmo. Meghan dirigia seu Honda preto, um modelo recente que mostrava o estilo de vida confortável que as duas levavam. Durante o trajeto de 2 horas, elas fizeram 3 paradas. Primeiro, entraram em uma loja de conveniência para abastecer o carro e comprar lanches para o dia. Depois, pararam em uma loja de souvenirs na divisa entre Geórgia e Flórida, um lugar popular entre viajantes que cruzavam a fronteira. Por fim, antes de chegar ao destino, pararam em uma lanchonete para comer algo rápido. Chegaram a Alligator Point por volta do meio-dia, estacionaram o carro perto da praia, pegaram suas coisas e estenderam cobertores na areia. Ligaram um rádio portátil, sintonizado em uma estação de rock local, e começaram a aproveitar o sol, nadando e conversando, sem nenhuma preocupação no mundo. O dia estava quente e ensolarado em Alligator Point,
um trecho de 13 quilômetros de areia cercado por pântanos e florestas, conhecido por sua calma e beleza natural. Por volta das 13h45 de 27 de março de 1992, um policial de folga de Savannah, Geórgia, caminhava pela praia com sua esposa, aproveitando o momento de descanso. Eles viram Megan e Cherise de longe, deitadas na areia, uma em cima da outra em uma posição que parecia estranha. Cherise estava sobre Megan, como se estivessem brincando ou descansando juntas. Respeitando a privacidade das adolescentes, o casal fez um longo desvio para não incomodá-las e se afastou, perdendo-as de vista atrás de um trecho rochoso. Cerca de 1 hora depois, por volta das 14h45, eles decidiram voltar pelo mesmo caminho. Foi aí que a esposa do policial estranhou. As meninas não tinham se movido nem 1 centímetro desde a última vez que as viram. Elas estavam na mesma posição, imóveis, mesmo com o casal olhando diretamente para elas por alguns minutos. Algo parecia errado. O policial pediu que a esposa ficasse onde estava e caminhou até as meninas. Quando chegou perto, o horror ficou claro. Havia sangue por toda parte. Megan tinha uma toalha encharcada de sangue sobre o rosto, cobrindo quase como um véu macabro. Cherise, deitada sobre ela, tinha um ferimento visível na cabeça, com sangue escorrendo para a areia. Ambas estavam mortas, baleadas 2 vezes na cabeça. O rádio portátil ainda tocava músicas de rock, um som animado que criava um contraste assustador com a cena de silêncio e morte diante dele. Sem celular, era 1992. O policial correu até o telefone público mais próximo e chamou as autoridades. Às 15 horas daquele dia, 27 de março, a polícia de Franklin County chegou ao local, liderada pelo xerife Warren Rottenberry, um nativo do sul da Geórgia que conhecia Alligator Point desde 1966. Ele ficou chocado. Em décadas, nunca houvera um crime assim naquela área pacata, onde famílias faziam piqueniques e casais passeavam ao pôr do sol. Rottenberry encontrou as meninas exatamente como descrito. Megan com a toalha ensanguentada no rosto, Cherise em cima dela, ambas sem vida sob o sol quente do meio-dia. Ele olhou ao redor e viu que nada tinha sido levado. As mochilas de praia estavam intocadas sobre o cobertor, com carteiras, dinheiro e documentos de identidade ainda dentro. As chaves do Honda preto de Megan estavam ao alcance da mão, jogadas na areia perto do corpo. Os biquínis das duas estavam no lugar, sem rasgos ou sinais de violência sexual. Não havia marcas de luta na areia. A execução parecia ter sido rápida, inesperada e planejada. Rottenberry, que também estudará na Thomasville High School anos antes, fez a identificação inicial usando os documentos e sentiu um peso pessoal ao reconhecer que eram garotas da mesma cidadezinha onde crescerá. A investigação começou imediatamente, com a polícia de Franklin County chamando reforços do Departamento de Aplicação da Lei da Flórida e da Georgia Bureau of Investigation. A autópsia, feita logo após os corpos serem levados ao necrotério, trouxe detalhes cruciais. Megan e Cherise foram mortas com tiros de uma arma calibre .38, disparados a curta distância, direto na cabeça, 2 vezes cada uma. Não havia outros ferimentos, nem arranhões, nem sinais de que elas tinham tentado correr ou se defender. Isso intrigou os detetives. Como alguém conseguiu chegar tão perto sem que elas percebessem o perigo? Será que conheciam o atirador? A primeira pista veio de um frequentador regular de Alligator Point, um jovem que morava perto e ia à praia quase todo dia. Ele contou à polícia que, por volta das 12h30 de 27 de março, ouviu barulhos que achou serem fogos de artifício, 4 estalos altos. Logo depois, viu um carro azul, que descreveu como um Chevrolet Nova ou algo parecido, saindo rápido da área da praia. Ele não reconheceu o veículo, o que era estranho, já que só locais costumavam frequentar aquele trecho isolado. Outra descoberta chamou a atenção no estacionamento. Um homem estava dentro de um carro azul estacionado bem atrás do Honda preto de Megan, bloqueando, apesar de haver várias vagas livres ao redor. Ele segurava uma câmera e parecia mexer nas fotos. Os policiais pediram que saísse do carro e o questionaram. O homem disse que era um fotógrafo local e que passará o dia inteiro na praia tirando fotos de pássaros e animais selvagens. Alligator Point era conhecida por sua fauna, como águias e jacarés. No começo, ele negou ter visto as meninas, dizendo que só tinha reparado em algumas pessoas à distância. Mas os detetives insistiram, perguntando especificamente sobre adolescentes na praia. Ele ficou nervoso, quase agressivo, e respondeu: "Não, eu não vi meninas dançando na praia, não sou desse tipo." Ninguém tinha falado em dança, o que levantou suspeitas. Quando revistaram o carro dele, encontraram um revólver 9mm no porta-luvas.
O fotógrafo tentou negociar, insistindo que não tinha feito nada errado, mas foi levado ao distrito policial para interrogatório. Lá, ele mudou a história e admitiu ter visto Megan e Cherise vivas enquanto passava por elas, mas disse que não tinha interesse nelas e continuou seu trabalho. Para tirar a dúvida, os detetives o submeteram a um teste no polígrafo, que ele passou sem problemas. O revólver 9mm também não batia com a arma do crime, que era calibre .38. Sem provas contra ele, o fotógrafo foi liberado no fim do dia 27 de março, deixando os investigadores de volta ao ponto de partida. Logo após o crime em Alligator Point, em 27 de março de 1992, a polícia começou a investigar quem poderia ter motivos para matar Megan Carr e Cherise DeSantis. O primeiro suspeito foi Alex Hunt, o namorado de Cherise. Ele era um amigo próximo das duas desde a infância e tinha estado com elas na noite anterior, quinta-feira, 26 de março, na casa dele em Thomasville. Lá, as meninas passaram a noite preparando suas mochilas de praia e assistindo filmes, antes de partirem na manhã seguinte. Os detetives, liderados por Warren Rottenberg e apoiados pelo Departamento de Lei da Flórida e GBI, foram até Alex logo no dia 27, depois que os corpos foram encontrados. Ele parecia devastado, chorando e dizendo que não acreditava que sua namorada e a melhor amiga dela estavam mortas. Mas a polícia não podia ignorar o fato de que ele era uma das últimas pessoas a vê-las vivas. Durante o interrogatório, Alex disse que sabia que elas iam para a praia, mas não tinham falado sobre ele ir junto. Perguntaram onde ele estava na manhã do crime, e ele respondeu que trabalhava em uma fábrica em Thomasville. Seus colegas e chefe confirmaram o álibi. Alex estava no turno das 8 horas às 16 horas em 27 de março, o que o colocava a mais de 100 quilômetros de Alligator Point na hora dos assassinatos, entre 12 horas e 13 horas e 45. Mesmo assim, algo chamou a atenção dos policiais. Quando pressionado sobre o que poderia ter acontecido, Alex disse: "Eu não tenho arma mesmo." Ninguém tinha mencionado que as meninas foram baleadas. Essa informação ainda não estava pública. Isso levantou uma sobrancelha. Será que ele sabia mais do que estava dizendo? Os detetives consideraram que ele poderia ter visto algo na TV ou ouvido rumores, já que a notícia começava a se espalhar rápido. No fim, com o álibi sólido, Alex foi descartado como suspeito no mesmo dia, 27 de março, mas a dúvida inicial mostrou como a polícia estava disposta a olhar para todos ao redor das vítimas. Com Alex fora da lista, outras teorias começaram a surgir. Uma delas era que o crime podia ser uma vingança contra Pat DeSantis, o pai de Cherise. Pat era um leiloeiro de tabaco famoso, com mais de 30 anos no ramo, conhecido até internacionalmente. Ele tinha feito fortuna nos anos 80 e início dos 90, quando o tabaco ainda era um grande negócio na Geórgia. Será que um concorrente ou alguém prejudicado por seus negócios decidiu atingir sua filha? Os pais de Cherise, Pat e Azel, chamada de Dot, até pensaram nisso depois, mas não havia provas, nenhum inimigo conhecido, nenhuma ameaça anterior. Outra ideia era que as meninas tinham visto algo que não deveriam. Alguns moradores lembraram que praias isoladas como Alligator Point já foram usadas por contrabandistas de drogas. Talvez Megan e Cherise fossem testemunhas acidentais de um carregamento e foram mortas para silenciá-las. Mas a polícia vasculhou a área e não achou sinais de barcos ou atividades suspeitas naquele dia, 27 de março. Então essa teoria caiu por terra. Havia também uma teoria mais estranha. Alguém disse que Alligator Point já foi uma praia nudista anos atrás, e a polícia tinha registros recentes de chamadas sobre mulheres tomando sol sem a parte de cima do biquíni. Será que as meninas foram alvo de um ataque por estarem de biquíni em um lugar assim? Só que isso não fazia sentido. Megan e Cherise estavam com os biquínis inteiros, sem sinais de violência sexual ou roupas rasgadas. A ideia foi logo descartada. Enquanto isso, uma pista curiosa veio de Clayton Taff, dono do Point Lounge, um bar a poucos metros da praia. Ele falou com a polícia no dia 27 e disse que, naquela sexta-feira, ele e 5 funcionários estavam fazendo reformas no bar, adicionando um deck ao sol. O barulho de martelos e ferramentas era tão alto que ninguém ouviu nada estranho entre 12 horas e 15 horas. Mas o bartender do lugar, entrevistado mais tarde, lembrou de algo diferente. Por volta do meio-dia de 27 de março, um cliente estranho entrou logo que o bar abriu. Ele pediu uma Bloody Mary, mas o bar ainda estava desorganizado por causa da obra. O bartender ofereceu a bebida de graça por causa do atraso, mas o homem insistiu em pagar, dizendo: "É melhor pegar esse dinheiro, porque é a primeira e última vez que venho aqui." Ele ficou uns 40 minutos,
saindo por volta das 13 horas, pouco antes do horário estimado do crime. O bartender achou a frase esquisita, mas só ligou os pontos depois. Será que esse homem tinha algo a ver com o assassinato? Nos dias seguintes ao crime, a investigação virou uma missão conjunta entre a polícia de Thomasville, o Georgia Bureau of Investigation e o Departamento da Flórida. Entre 27 e 29 de março de 1992, eles vasculharam cada canto de Alligator Point, procurando testemunhas e pistas. Entrevistaram famílias que estavam na praia, moradores locais e qualquer um que pudesse ter visto algo, mas ninguém tinha reparado no momento exato do ataque. O trecho onde Megan e Cherise morreram era isolado, voltado para a Baía de Apalachee, difícil de encontrar sem saber o caminho certo. Isso deixava os detetives confusos. Como o assassino achou as meninas ali? Eles então se voltaram para a única pista concreta, que era o carro azul visto por um frequentador da praia às 12h30 de 27 de março, logo após os barulhos que pareciam fogos. A polícia decidiu focar nisso. Na Geórgia, em 1992, não havia um banco de dados que ligasse cores de carros a donos, mas na Flórida sim. Então, o Departamento da Flórida começou uma busca enorme, checando todos os registros de veículos azuis no estado, especialmente modelos parecidos com o Chevrolet Nova. Agentes foram de porta em porta entrevistando donos, um trabalho que durou semanas, começando no fim de março e indo até maio. Alguns suspeitos pareciam promissores. Um deles era um ex-presidiário de 28 anos, com 13 prisões no currículo, que tinha saído da cadeia e morava bem perto da casa de Cherise em Thomasville. Ele tinha um carro azul parecido com o descrito, o que o colocou na mira dos detetives no início de abril. Mas, ao checar, descobriram que ele estava em outro lugar na hora do crime, com um álibi confirmado por testemunhas. Outro suspeito apareceu no dia 27, perto da cena do crime. Quando pediram sua identificação, ele mostrou um cartão do Departamento de Correções, um ex-detento. Ele estava agindo de forma estranha, mas, depois de interrogado, também foi eliminado. Não tinha ligação com as meninas e estava limpo naquele dia. Enquanto os dias viravam semanas, a investigação não avançava. A falta de motivo claro e de provas físicas, como a arma do crime, que nunca foi encontrada, travava tudo. A comunidade de Thomasville estava em choque e exigindo respostas. Em 30 de março, Megan e Cherise foram enterradas em cerimônias separadas no cemitério Laurel Hill, e a tristeza tomou conta da cidade. Os pais das meninas, desesperados, ofereceram recompensas em dinheiro por qualquer informação que levasse ao assassino. Pat DeSantis e John Carr, ambos homens de negócios conhecidos, até pensaram que o crime podia ser um ataque pessoal, talvez de concorrentes ou inimigos. O governador da Geórgia, Zell Miller, falou publicamente sobre o caso no início de abril, pedindo ajuda e prometendo $2.000 por pistas úteis. Centenas de ligações chegaram à polícia, mas a maioria era inútil. A imprensa transformou o caso em um circo. Jornais da Geórgia e da Flórida publicaram manchetes sensacionalistas, e rumores loucos começaram a circular. Alguns diziam que a polícia tinha achado a arma, uma mentira, já que só sabiam o calibre .38 por causa das balas na autópsia. Outros falavam que as meninas foram mortas por estarem em uma antiga praia nudista, ou que Pat DeSantis tinha provocado alguém poderoso. Nada disso tinha base, e os detetives ficavam cada vez mais frustrados. Até o fim de abril de 1992, todas as pistas óbvias, o fotógrafo, Alex, o carro azul, tinham virado becos sem saída. A pressão pública só crescia, com moradores ligando para o xerife e gritando: "Por que vocês não estão nas ruas pegando o assassino?" Mas, apesar do esforço incansável, o caso parecia condenado a ficar sem solução, até que algo inesperado mudasse tudo. Semanas depois do crime em Alligator Point, em 27 de março de 1992, a investigação estava em um beco sem saída. A polícia de Franklin County, o Departamento da Lei da Flórida e o GBI tinham checado dezenas de pistas, mas nada levava ao assassino de Megan Carr e Cherise DeSantis. Foi então que, em algum momento no início de maio, a data exata não é mencionada, mas foi antes de 15 de maio, uma ligação misteriosa mudou o ritmo do caso. Uma mulher telefonou para o escritório do xerife de Franklin County, em Tallahassee, Flórida. Com uma voz firme, ela disse que sabia quem tinha matado as meninas. Um homem chamado Sammy Ines, que morava a apenas 16 minutos de carro de Alligator Point. Antes que os policiais pudessem perguntar mais, como quem ela era ou como sabia disso, ela desligou. O xerife rastreou a chamada e descobriu que veio de um orelhão público, tornando impossível identificar a mulher.
Isso era um problema grande. Ao dizer que conhecia o assassino, ela estava se colocando como possível testemunha ou até cúmplice do crime. Os detetives não perderam tempo e foram atrás de Sammy Ines. Encontraram um homem com esse nome vivendo perto da praia, mas ele não estava lá no momento. Quando ligaram para o telefone associado a ele, o pai de Sammy atendeu e disse: "Meu filho está trabalhando em uma construção em Atlanta, Geórgia, a 6 horas daqui." Atlanta ficava a mais de 300 quilômetros de Alligator Point, mas os investigadores não descartaram a possibilidade. Afinal, Sammy podia ter ido e voltado no dia do crime, 27 de março. A conexão com a Geórgia também era interessante. Era onde Megan e Cherise moravam, em Thomasville. Será que ele as conhecia? Os detetives decidiram checar mais a fundo e foram até o Point Lounge, o bar perto da praia, para ver se alguém reconhecia o nome. Foi quando o bartender, já entrevistado antes sobre o cliente da Bloody Mary, disse que não lembrava de nenhum Sammy, mas reforçou a história do homem estranho que esteve lá no dia 27. Enquanto isso, Sammy Ines soube que estava sendo procurado e ligou para o xerife no início de maio, antes de 15 de maio. Ele estava em Atlanta e disse que voltaria a Tallahassee naquela noite. Concordou em falar com a polícia no dia seguinte, mas já negou tudo por telefone. "Eu não fiz nada, isso é mentira." Ele tinha uma teoria sobre a ligação. "Foi a Linda, irmã da minha ex-mulher. Ela me odeia por causa do divórcio e inventou isso para me ferrar." Sam insistiu que estava trabalhando em Atlanta no dia 27 de março, a mais de 6 horas de Alligator Point. Os detetives checaram o álibi com o empregador dele, uma empresa de construção, e descobriram que era verdade. Sam estava no canteiro de obras das 8 horas às 17 horas, com registros de ponto e testemunhas. Para confirmar, encontraram Linda, a ex-cunhada. Ela admitiu o telefonema, confessando que era uma vingança por Sam ter tratado mal a irmã dela durante o divórcio. A denúncia era falsa, e Linda poderia até ter sido acusada por interferir na investigação, mas os policiais tinham coisas mais urgentes para resolver. A chamada, que reacendeu as esperanças no início de maio, acabou sendo uma perda de tempo precioso, deixando os detetives frustrados e sem pistas novas. O caso deu uma guinada inesperada em 15 de maio de 1992, quase 2 meses após o assassinato. Às 10 horas da manhã, o telefone do escritório do xerife de Franklin County tocou novamente. Era outra mulher, dessa vez de Tallahassee, a cerca de 1 hora de Alligator Point. Ela parecia nervosa, mas decidida. Disse que seu ex-namorado, Robert Neil Rodrigues, tinha confessado o crime na noite anterior, 14 de maio. Segundo ela, Robert ligou para a casa dela por volta das 22 horas, falando de um jeito estranho, como se estivesse fora de si. Ele admitiu: "Eu matei aquelas meninas em Alligator Point." A mulher perguntou por que ele fez isso, mas ele não deu razões claras. Só pediu que ela esperasse até a manhã seguinte para contar à polícia. Ela manteve a promessa e ligou às 10 horas do dia 15, dizendo também que Robert tinha um carro azul, um Plymouth Volare 1979, bem parecido com o Chevrolet Nova que um testemunha viu saindo da praia em 27 de março. Ela não sabia onde ele estava agora, só que ele disse que ia embora da cidade e que tinha uma arma, mas não sabia o tipo. O nome Robert Neil Rodrigues soou familiar para um dos detetives. Ele revisou os registros e viu que Robert já tinha sido entrevistado no final de abril ou início de maio, por causa do carro azul registrado em seu nome na Flórida. Na época, ele foi descartado rápido. Robert, então com 42 anos, era um ex-policial de Portland, Oregon, onde trabalhou de março de 1975 a 1977. Quando o abordaram antes, ele disse logo que era ex-policial, ofereceu fazer um teste no polígrafo e parecia calmo. Então os detetives o deixaram de lado, achando que alguém com passado limpo não seria suspeito. Agora, o perfil dele começou a se revelar. Robert nasceu em 1950 em uma base da Força Aérea no sudoeste da Flórida. Filho de um veterano militar, mudou de escola 7 vezes na infância e se formou em 1968 em Fort Walton Beach, Flórida. Estudou em Brigham Young University, virou missionário mórmon na Guatemala e se formou em Justiça Criminal. Depois de sair da polícia em 1977, voltou para Tallahassee em 1978, tentou estudar ciência política na Florida State University, mas nunca terminou. Casou-se com Virginia Blier de 1981 a 1985, mas o casamento acabou por causa do vício dele em drogas, que ela confirmou depois. Em 1999, ele faliu e, em 1992, trabalhava como zelador e pregador na Unity Christian Church,
ganhando pouco e vivendo uma vida instável. A ligação da ex-namorada mudou tudo. A polícia soube que Robert tinha depressão grave desde 1987, tomava Prozac, um remédio que, anos depois, foi ligado a comportamentos violentos, e perdeu a mãe, Irene Rodrigues, no domingo de Páscoa, 19 de abril de 1992, o que o deixou ainda mais abalado. Vizinhos disseram que ele saiu do apartamento onde morava com a mãe, na 520 East College Avenue, em Tallahassee, por volta de 2 ou 3 de maio. Agora, em 15 de maio, os detetives emitiram um alerta nacional com a descrição dele: 42 anos, 1,72 metros, 70 quilos, barba e cabelo grisalhos, dirigindo um Plymouth azul com placa da Flórida. Mas antes que pudessem encontrá-lo, outra surpresa veio. Às 18 horas do mesmo dia, 15 de maio, o telefone do xerife tocou de novo. Era Robert, ligando de um orelhão na rodovia I-40, no Novo México, a milhares de quilômetros da Flórida. Ele se identificou com o número da carteira de motorista e confessou: "Eu sou o assassino de Alligator Point." Revelou detalhes que só o culpado saberia, como a toalha ensanguentada no rosto de Megan, nunca divulgados na mídia. Disse que estava viajando há 4 dias desde a Flórida e ia para o Grand Canyon resolver as coisas. Sua voz parecia fraca e perdida, e os detetives temeram que ele planejasse se matar. Tentaram convencê-lo a se entregar, mas ele respondeu: "Vocês não podem me ajudar e eu não vou para a prisão." Desligou, deixando a polícia em alerta, lançando uma caçada nacional para pegá-lo antes que fosse tarde. A busca por Robert Rodrigues terminou menos de 24 horas depois da confissão dele. Em 16 de maio de 1992, às 9 horas da manhã no horário local do Novo México, 11 horas no horário da Flórida, um grupo de veteranos fazendo um evento de arrecadação em uma parada na rodovia I-40 viu um Plymouth azul estacionado de forma estranha. Eles se aproximaram e encontraram um homem sem vida dentro do carro. Ligaram para a polícia local, que chegou rápido e chamou o Departamento de Aplicação da Lei da Flórida ao reconhecer a descrição do veículo. Era Robert. Ele estava morto, com um frasco de vidro transparente pendurado no pescoço por uma tira de couro, contendo um pó branco. No painel, uma nota escrita à mão dizia: "Envenenado por cianeto pela boca. Não façam respiração boca a boca, pode envenenar vocês." No banco do passageiro, um caderno marrom dobrado explicava mais. Robert escreveu que misturou cianeto com uísque e tomou tudo para poupar os pais das meninas e evitar a prisão. Ele sabia que, como ex-policial, a vida atrás das grades seria um inferno. Policiais presos muitas vezes viram alvos. Os policiais abriram o carro e encontraram uma arma calibre .22, mas não a .38 usada para matar Megan e Cherise em 27 de março. O Plymouth tinha placas de Utah, que foram rastreadas e reveladas como roubadas de um motel em Utah em 8 de maio de 1992, mostrando que Robert estava em fuga, trocando placas para não ser pego. O Departamento de Aplicação da Lei da Flórida enviou agentes e técnicos ao Novo México no mesmo dia, 16 de maio, para identificar o corpo por impressões digitais. A confirmação veio rápido. Era mesmo Robert Neil Rodrigues, o homem que confessara horas antes. No caderno, ele prometeu que a polícia da Flórida receberia uma carta com detalhes de como e por que matou as meninas. Disse também que enviou outras cartas, incluindo para as famílias de Megan e Cherise, sugerindo que queria explicar tudo antes de morrer. A autópsia confirmou que ele morreu entre a ligação às 18 horas de 15 de maio e a descoberta às 9 horas de 16 de maio, provavelmente logo após falar com os detetives, ingerindo a mistura mortal enquanto dirigia rumo ao Grand Canyon, um plano que não completou. A notícia chegou aos pais das meninas no dia 16 de maio, via polícia. Shirley Carr, mãe de Megan, e Pat Dot DeSantis, pais de Cherise, ficaram chocados e confusos. John Carr, pai de Megan, perguntou se Robert podia ser um assassino contratado, achando que um estranho não faria algo assim sem motivo. Dot DeSantis, ao saber das coisas encontradas na casa dele depois, livro sobre morte, imaginou se ele era um assassino em série que odiava mulheres jovens. A busca acabou, mas o caso não. As cartas prometidas por Robert estavam a caminho, e elas trariam respostas, e mais perguntas, sobre o que levou esse homem a tirar a vida de 2 adolescentes em um dia de sol. Depois que Robert Neil Rodrigues foi encontrado morto em 16 de maio de 1992, no Novo México, a investigação do assassinato de Megan Carr e Cherise DeSantis não terminou. Entre 18 e 21 de maio de 1992, um total de 11 cartas escritas por ele foi entregue a diferentes pessoas e lugares, transformando o caso em algo maior do que qualquer um esperava.
Essas cartas foram enviadas nos dias antes de sua morte, provavelmente entre 8 e 15 de maio, enquanto ele fugia da Flórida para o oeste, trocando placas de carro e planejando seu fim. Cada uma trazia pedaços da mente perturbada de Robert, revelando não só o que aconteceu em Alligator Point, mas também um crime do passado que ninguém imaginava conectado. A primeira carta chegou em 18 de maio de 1992, não à polícia, mas a um repórter chamado Xavier Brion, do jornal Arizona Daily Sun, em Flagstaff. Era uma página só, começando com: "Aqui vai uma dica para uma boa notícia." Robert escreveu que, quando a carta chegasse, ele estaria morto por envenenamento de cianeto ou tiro, e deu instruções detalhadas de onde encontrar seu corpo, no topo de uma colina na Floresta Nacional de Coconino, a 30,8 milhas da Highway 180 ou na borda do Grand Canyon. Ele descreveu seu carro, o Plymouth Volare 1979 com placas roubadas de Utah, 183 FBR, e jogou uma bomba. "Quer saibam ou não, eu sou procurado por 3 assassinatos na Flórida." Ele mencionou Megan e Cherise, mortas em 27 de março de 1992, e uma terceira vítima, Valerie Hunt, assassinada em 1984. Disse que o agente do Departamento da Lei da Flórida, Delbert M. Garvey, receberia todos os detalhes por correio e brincou: "Diga a ele que pode tirar o fim de semana off, não acho que eles possam provar nenhum dos 3. Essa carta chocou o mundo da mídia e alertou a polícia sobre Valerie. No dia seguinte, 19 de maio de 1992, a carta mais longa chegou ao Departamento da Lei da Flórida, endereçada ao agente Delbert M. Garvey. Com 6 páginas, ela tinha mais de 60 pistas para os investigadores analisarem. Robert confessou ter matado Megan e Cherise em Alligator Point, detalhando como atirou em Megan primeiro, com uma toalha na mão que caiu sobre o rosto dela com a força do tiro, e depois em Cherise, que gritou e tentou recuar. Ele deu mais 2 tiros em cada uma para garantir que estavam mortas, usando uma arma calibre .38 que nunca foi encontrada. Ele também admitiu o assassinato de Valerie Hunt, uma estudante de 22 anos do Tallahassee Community College, em 11 de junho de 1984. Valerie desapareceu após ir tomar sol perto do Lofton Pond, em Wakulla County, Flórida. Ela parou para comprar gasolina, pegar um cartão de Dia dos Pais e passar no banco antes de ir à lagoa, algo que fazia sempre. Seu namorado denunciou como desaparecida em 15 de junho, e seu carro foi achado 7 dias depois, em 22 de junho. Restos dela foram encontrados em setembro de 1984, tão decompostos que a causa da morte não foi clara. Na época, pensaram em estrangulamento, mas nunca provaram. Robert disse que a matou por impulso, como fez com Megan e Cherise, e que Valerie sofreu pouco e por pouco tempo. O sargento John Livings, que investigou o caso em 1984, confirmou em 19 de maio de 1992 que nunca fechou o arquivo e queria mais provas além da confissão. Entre 20 e 21 de maio, as famílias receberam suas cartas. No dia 20, Pat e Azel Dott de Santos, pais de Cherise, foram avisados pelo correio que uma carta de Robert tinha chegado. O departamento da Flórida pegou o original, mas Pat viu o conteúdo e disse à imprensa que era fria, sem emoção. No dia 21, John Carr, pai de Megan, recebeu a dele e ficou furioso. Ele leu as 2 cartas, a dele e a dos de Santos, que eram quase idênticas, e disse que Robert levou 1,5 páginas para explicar o crime, mas não pediu desculpas. John contou que Robert escreveu que, em 27 de março, foi a Alligator Point procurando alguém para estuprar e bater, uma obsessão mental que ele tinha há anos, mas não entendia. Ele viu Megan e Cherise tomando sol, achou as jovens, atraentes e isoladas, e decidiu matá-las. "Não houve provocação, não tenho desculpas", escreveu Robert. John disse à imprensa em 21 de maio, "Esse filho da mãe Vortles deve ter se sentido homem ao puxar o gatilho e colocar 2 balas na cabeça da minha filha. Não entendo porque ele esperou 8 anos entre os assassinatos." Ele achava que Robert virou religioso após Valerie, perdeu a fé e matou de novo. Outras cartas foram para a Unity Christian Church, onde Robert era zelador e pregador, para 2 ex-namoradas, uma delas Virginia Blair, casada com ele de 1981 a 1985, para amigos e para a família de Valerie. Na carta à igreja, ele pediu perdão à pastora Julie Kean, que disse em 17 de maio que Robert lutava entre o bem e o mal dentro dele. Às ex-namoradas, ele expressou remorso, mas não detalhou os crimes. Para os Hunt, ele escreveu em 19 de maio, "Sinto muito pelo sofrimento de vocês por tanto tempo sem saber o que aconteceu. Minha morte pode acalmar seus corações. Não culpe-se, eu fiz isso,
Deixem a culpa comigo no túmulo. Todas as cartas eram frias, quase como relatórios, sem emoção profunda, o que deixou as famílias revoltadas. Robert disse que, após matar Valerie em 1984, logo após seu divórcio, convenceu-se de que podia viver normal, mas, após romper com uma namorada antes de 1992 e perder a mãe em 19 de abril, a fantasia voltou. Ele escreveu: "As pessoas têm direito de viver sem assassinatos aleatórios. Não posso viver comigo mesmo se não confio em mim para evitar isso." A investigação usou as cartas para confirmar os crimes. Em agosto de 1992, o Departamento da Flórida liberou trechos delas ao público, após checar cada detalhe. O xerife Warren Rottenberry disse em 19 de maio que parecia um ato de violência aleatória. Robert não conhecia Megan nem Cherise pessoalmente. O caso foi encerrado oficialmente em maio de 1992, com a confissão como prova final, mas o DNA de Robert, cabelo, sangue e impressões, foi guardado em um arquivo para possíveis conexões futuras. O porta-voz John Joyce, do Departamento de Aplicação da Lei da Flórida, afirmou em 19 de maio: "Não há evidências de outros assassinatos nessas cartas, mas não descartamos que ele tenha matado mais." Sua luta mental foi apontada como gatilho, depressão desde 1987, agravada pelo Prozac, ligado à violência na época, e pelas perdas familiares. O irmão morreu em 1966, o pai em 1967, e a mãe em 19 de abril de 1992.